Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes afirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje, que mostra essa experiência da ressurreição que esses 2 discípulos a caminho de Emaús tiveram, é uma experiência onde nós somos chamados também a ter essa mesma experiência com o ressuscitado, através da palavra e através da Eucaristia. Por isso que esses homens, quando estão caminhando, Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles, perguntam o porquê da sua tristeza e eles vão contar tudo aquilo que havia acontecido por aqueles dias em Jerusalém. E Jesus Cristo ali vai questionar a cada um deles, dizendo que
era necessário acontecer aquelas coisas para se cumprir a Escritura. E Jesus Cristo vai explicar todas as passagens que prefigurava toda essa obra redentora e vai cada vez mais dando sentido à vida desses homens. E depois eles vão dar um testemunho, dizendo que o coração deles ardia enquanto Jesus explicava as Escrituras. Essa é uma realidade que é essencial na nossa vida. O nosso coração ele arde porque isso é obra do Espírito Santo. A experiência com Jesus ressuscitado é sim essa experiência da Trindade, onde Jesus vem a nós, onde o Espírito Santo toca no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, para que nós possamos estar bem dispostos para escutar essa palavra. E escutando essa palavra ela vai ardendo o nosso coração. Esse simbolismo de arder o coração significa dar sentido à nossa vida. A palavra de Jesus, a Sagrada Escritura, é palavra viva. Por isso que nós entendemos que o Antigo Testamento é Jesus Cristo prefigurado. E ele mesmo vai falar sobre isso, porque ele vai explicar as Escrituras antigas, mostrando que ele estava prefigurado nessas Escrituras antigas. E o Novo Testamento é Cristo realizado, a vida do próprio Cristo, onde nós temos ali o cumprimento das profecias antigas. Por isso que nossa vida precisa ser uma vida de intensa meditação da palavra, de intensa escuta da palavra de Deus, porque é essa palavra que vai dando sentido, vai iluminando a nossa consciência, a nossa alma, o nosso coração, vai nos dando verdadeiro sentido para que nós possamos realmente ter um objetivo na nossa vida. E esse objetivo é sim, se alcança através do caminho que é o próprio Cristo. E depois nós vamos ver como que esses discípulos vão reconhecer Jesus Cristo nesse sinal do pão, ao partir o pão, que é o sinal eucarístico. Veja que esse sinal eucarístico ele é essencial, porque a palavra ilumina a nossa consciência, dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos. Dá sentido, é a palavra de Deus mesmo, de Cristo, que consagra a Eucaristia. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós teremos fé em Jesus Eucarístico. Mais nós conseguiremos reconhecê-lo na Eucaristia, no partir do pão. E esse partir do pão é esse sinal sacramental que Jesus Cristo dá a cada um de nós, porque Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é esse alimento da vida. É Ele que nos propõe, através da palavra e através da Eucaristia, essa experiência com a sua ressurreição, essa experiência de vida eterna, essa experiência onde o nosso coração, ele arde por desejar verdadeiramente aquilo que é a obra de Deus em nós, a intimidade de Cristo conosco, essa intimidade perfeita onde nós somos imergidos na vida trinitária. Por isso, o Evangelho de hoje nos propõe esse caminho, esse encontro com Cristo ressuscitado, através da palavra que arde o nosso coração e através da Eucaristia, que alimenta a nossa convicção, a nossa vida interior, a nossa intimidade com Deus. Busquemos dar valor aos sinais que Jesus Cristo nos deixou, para que assim nós possamos verdadeiramente ter a cada dia uma experiência com Jesus ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.